Posso. São duas taxas diferentes, na verdade. Todo motorista parceiro da Uber, ele recebe chamadas e ele pode aceitar ou não aceitar uma determinada chamada. E aí a gente estaria falando de taxa de aceitação, seria a taxa entre a quantidade de chamadas recebidas e aceitas por ele. Taxa de cancelamento é diferente. Taxa de cancelamento tem a ver com as chamadas que ele recebeu, ele aceitou, aí o usuário foi comunicado que o motorista está em deslocamento a ele, mas por algum motivo ele foi lá e precisou cancelar. Então aí não é uma não aceitação, é um cancelamento propriamente. Perfeito. Existe algum tipo de punição pela taxa de cancelamento ser alta ou pela taxa de aceitação ser baixa, por exemplo? Obrigado pela pergunta, porque me permite deixar isso bem claro. Não existe nenhum tipo de punição sobre a taxa de cancelamento ou sobre a taxa de aceitação dos motoristas. Isso aqui na cidade de São Paulo é claríssimo. Acho que todos que já tiveram uma posição de usuário talvez já tenham passado por algum eventual cancelamento. O motorista tem liberdade para cancelar as viagens, que ele bem entender, e ele tem total liberdade para aceitar ou não aceitar as viagens, conforme lhe for conveniente. Vou citar 2 exemplos, um de cada vez. O motorista, quando ele recusa 3 chamadas seguidas, e até nesse final de semana eu estava fazendo algumas corridas de Uber ali, vivendo na prática ali o que o motorista passa, e eu passei por isso. Ao rejeitar 3 corridas seguidas, o motorista de aplicativo ele é deslocado da sua conta. Isso não é uma forma de punição para ele? Não é uma forma de punição. Eu acho que tem uma proteção dentro do próprio aplicativo, mas o que pode levar à necessidade dele ter que logar novamente. Então, mas ele loga novamente no mesmo instante, ele tem acesso, ele pode continuar avaliando, vai continuar recebendo chamadas e fazendo a sua avaliação se deve aceitá-las ou não. Você, na verdade, não pune, né? Você atrapalha a vida dele. Uma vez que ele deslogado, ele está com o carro em movimento, então você atrapalha a vida dele. Ele vai ter que parar o carro, foi o que eu fiz. Parei o carro, coloca e-mail ou número de telefone, recebe um código de confirmação por SMS, fica ali alguns minutinhos sem trabalhar, e aí loga novamente, né? Até ele receber novas propostas de corridas que o motorista pode entender como não sendo vantajoso, certo? Por exemplo, meu caso no final de semana, onde eu percebi que as corridas eram muito longas para pegar passageiro, 12, 15 minutos para chegar até o passageiro, e sendo que a corrida tinha 1 quilômetro. Então não valia a pena. Então a decisão do motorista de optar por não fazer aquilo é frequentemente punida com atrapalhação, né? Então você gera um transtorno. A geração de transtorno não é uma forma, você não entende como uma forma de punição? Vereador, não é da nossa intenção de maneira nenhuma gerar transtorno nem para os nossos usuários, nem para os nossos parceiros. Mas é o que acontece. A gente tá em constante aprimoramento e de como é esse funcionamento operacional, e acho que fica um ponto de crítica de Vossa Excelência aqui para a gente verificar, mas não é de nenhuma forma intenção nossa gerar transtorno para os nossos parceiros nem para os nossos usuários. Você disse também que o número de cancelamentos não gera punição, é isso? Não gera punição. No final do ano passado, acho que por volta de outubro, teve bastante motoristas que tiveram suas contas banidas na Uber por conta de cancelamentos. Como você vê isso? São casos distintos. Então, como a gente falou, acho que endereçando uma pergunta anterior de Vossa Excelência, a Uber tem um código de comunidade e dentro desse código de comunidade tem um princípio geral de boa-fé de todos os membros que fazem parte dessa comunidade, sejam eles motoristas, sejam eles usuários, que significa andar de forma genuína, legítima, tomar todas as suas ações baseado num princípio de boa-fé. Determinadas condutas abusivas, em casos extremos,
podem configurar abuso de uma determinada ferramenta ou uma situação fraudulenta que pode configurar um caso de banimento por não conduta conforme dentro da plataforma. Esses casos mencionados de Vossa Excelência são casos muito fora da curva. Teve uma determinada quantidade de motoristas que chegou a ser banido, mas eram motoristas que não estavam fazendo viagem. Tem até da comunidade, sejam eles motoristas, sejam eles usuários, que significa andar de forma genuína, legítima, tomar todas as suas ações baseado num princípio de boa-fé. Determinadas condutas abusivas, em casos extremos, podem configurar abuso de uma determinada ferramenta ou uma situação fraudulenta que pode configurar um caso de banimento por não conduta conforme dentro da plataforma. Esses casos mencionados de Vossa Excelência são casos muito fora da curva. Teve uma determinada quantidade de motoristas que chegou a ser banido, mas eram motoristas que não estavam fazendo viagem. Tem até um caso que ficou famoso na mídia de um motorista que acho que ficava próximo ao Parque do Povo, que em um mês cancelou mais de 10 mil viagens. Significa que teve 10 mil usuários que ele disse que iria até a viagem e ele cancelava. Ele aceitava, cancelava, aceitava, cancelava. Determinados comportamentos assim, fora da curva, podem configurar uma conduta de abuso. E essa conduta de abuso pode levar. Mas não há nenhuma previsão de punição sobre cancelamento. O motorista pode aceitar uma viagem e precisar cancelar porque teve algum motivo. E tem padrões de normalidade e de naturalidade nesses comportamentos. Comportamentos muito fora dessa curva podem indicar uma conduta fraudulenta e podem indicar um abuso. E esse abuso pode levar a banimento. Já te passou pela cabeça que talvez esse motorista fazia um número excessivo de cancelamento porque ele não tinha o direito de recusar as corridas ou porque ele era punido por rejeitar 3 corridas seguidas? Aí eu faço a pergunta, quem começou com o abuso primeiro? Será o motorista não teve esse comportamento de cancelamento simplesmente porque ele era prejudicado por não ter o direito dele de rejeitar as corridas que a Uber enviava? A gente, quando fez a análise desses casos específicos, nós tratamos de casos muito fora da curva, como eu mencionei. Então, como esse que eu falei, de mais de 10 mil cancelamentos, que dificilmente conseguiam passar por um padrão de razoabilidade diante Você chegaram a se perguntar por que esse motorista fazia tanto cancelamento? Por que ele fazia isso? Isso. Não saberia dizer. Não saberia dizer? Eu posso te dizer. Ele estava querendo escolher uma corrida que fosse vantajosa financeiramente. A maioria e aí ele informava a plataforma que, por questão de segurança, ele estava cancelando 10 mil viagens. É porque, na verdade, ele não tinha o direito de recusar as propostas que eram enviadas para ele, entendeu? Mas ele não precisava aceitar as propostas. Se ele não aceita, ele é punido tendo que sendo deslogado da plataforma, tendo que passar por todo o perrengue de logar de novo, muitas vezes com o carro em movimento. Então, para não passar pelo perrengue de logar de novo, ele pode deixar 10 mil usuários esperando que ele vá chegar até eles e cancelar a viagem. Esse é um comportamento de boa-fé? Acho que quem não começou com a boa-fé primeiro foi o aplicativo, que não dá o direito dele, decente, de autônomo, de não atrapalhar a vida dele. E eu gostaria que, na verdade, as perguntas fossem feitas para você e não para mim. Perdão.